Boa noite, amada igreja, graça e paz. Como é bom podermos adorar ao nosso Deus. E agora, no momento de lição da palavra, como o Vanderlei acabou de anunciar, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Daremos continuidade, então, à exposição da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. Efésios 4, do 7 ao 16. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe na exposição da sua palavra. Pai amado, nós queremos te pedir que nesse momento em que nós nos reunimos como família, como filhos, sentados no chão de uma sala para ouvir o seu Pai, ouvir o seu Deus, e mostrar aquilo que quer para nós, como deve ser a nossa vida dentro de casa, quais são as regras da casa e qual é o amor que permeia tudo isso. Por isso pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito, que inspirou essas palavras, Pai, atue em nosso coração, agora nos iluminando nosso coração, abrindo nossos olhos para nós podermos compreender as maravilhas da Tua lei, e que essa compreensão venha transbordar em prática no nosso meio, Pai. Nos ajude a ser uma igreja cada vez mais unida e cada vez mais fiel à Tua palavra, refletindo aquilo que o Senhor ensina e quer de nós na Escritura. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos uma atividade para as crianças lá no fundo, se os seus filhos não pegaram, podem pegar lá. E na atividade das crianças, ali a Maísa colocou um desenho de um presente. E é sobre isso que eu queria falar com vocês agora no começo. Você já parou para pensar que existem vários tipos de presentes que nós recebemos? Pense, por exemplo, em presentes de Natal ou presentes de aniversário. Tem presentes que são muito legais de ganhar, não é, crianças? Por exemplo, um carrinho novo, uma boneca, cartinhas, quem gosta de cartinhas. Eu gostava muito de cartinhas e de Lego quando era criança. É muito legal ganhar um brinquedo, é muito legal ganhar um presente. E tem alguns presentes que nós ganhamos que quando a gente é criança a gente não dá tanto valor assim. Por exemplo, roupas. Que criança que não ficou um pouquinho desapontado quando abriu aquele belo pacote e viu um par de meias lá dentro? É normal. E às vezes quando a gente cresce, a gente fica torcendo para ganhar um par de meias de aniversário, porque a gente dá o valor para essas coisas. Tem alguns presentes, meus irmãos, que só têm valor quando nós os utilizamos. Os brinquedos podem ficar enfeitando uma estante, eles podem ser muito úteis para várias coisas, mas existem presentes que somente quando bem utilizados vão ter o seu propósito cumprido. Pense, por exemplo, em roupas. Ou quando você ganha, agora a gente passou pela Páscoa, aquele belo ovo de chocolate trufado, maravilhoso, que você quebra, ele escorre aquela calda, aquela bela embalagem. E normalmente quem te dá faz o quê? Dá na frente de todo mundo. Aí toda a sua família fica assim. E aí, você não vai abrir esse negócio não? A Páscoa já passou. E você deixa lá em cima da geladeira, deixa lá no cantinho. E você sabe que agora que todo mundo viu, você vai ter que compartilhar com quase todo mundo. Então, existem presentes, meus irmãos, que não dá para guardar.
eles têm que ser colocados na prática. E o texto de hoje vai falar justamente dos presentes que Deus dá para a igreja, para que então ela cresça para ser madura. Então, para entendermos esse texto, um texto bem longo, eu já vou adiantar para você e te fazer um convite. Participe dos grupos familiares, porque tem muito detalhe desse texto que eu não vou tratar aqui, mas vou tratar lá com vocês através dos líderes dos grupos. Aqui eu vou tratar a mensagem geral porque é muita informação nesse texto. E o texto vai nos mostrar justamente que, do versículo 1 até o versículo 11, que Deus deu dons para a igreja. E depois veremos que esses dons têm um propósito, levar a igreja até a maturidade. Por isso, a maturidade que Cristo quer que nós tenhamos como corpo unido é uma unidade que decorre do uso e bom uso dos dons espirituais. Um assunto que nós sempre ficamos curiosos para aprender um pouquinho mais, não é mesmo? Então, vamos olhar aqui para o texto, versículo 7 até o versículo de número 11. O texto começa dizendo o seguinte: e a graça foi concedida a cada um. E aqui pode parecer minúcia demais, mas é muito importante entendermos isso. No sermão passado, nós vimos bastante sobre a unidade. Somos um corpo, na unidade do Espírito, fundamentado no vínculo da paz. Temos um batismo, uma fé, um Espírito, um Cristo, um Salvador. Nós temos uma grande unidade. Agora, Paulo vai mostrar a singularidade, a individualidade. Mas perceba que essa individualidade do cada um é sempre para o serviço de todos. Não é porque nós somos um corpo que a sua individualidade some. Nós somos uma grande massa de pessoas totalmente iguais. Existem diferenças entre as pessoas, existem diferenças de papéis. E nessa diferença de papéis, cada um de vocês que creu em Cristo tem um papel a desempenhar nessa comunidade, para a bênção do corpo, para que todos nós amadurecemos e cresçamos para a glória de Cristo. Então ele vai dizer, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aí ele vai citar aquele salmo que lemos no comecinho do sermão, do culto, que é o Salmo 68. E Paulo vai adaptar ele para trazer a ênfase que ele quer. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E o próprio Paulo vai explicar o que ele quer dizer com isso, com essa citação. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O que Paulo quer dizer com esse salmo? Ele vai mostrar para nós que a origem de todos os dons, todo o poder, tudo que é necessário para que a igreja se torne aquilo que ela tem que ser, vem de Cristo. E que Cristo conquistou todos esses dons através da sua obra. Então é como se fosse algo bem gráfico mesmo. Nós temos Cristo, eterno, glorioso no céu, e ele desce até as regiões inferiores, a Terra. É essa que é a ideia das regiões inferiores, ao planeta Terra, a esse mundo de pó, onde a morte existe. Ele desceu até a Terra, viveu e cumpriu seu ministério, e cumprindo a sua missão de salvar o seu povo, ele agora vai às alturas. E subindo às alturas como um grande e vitorioso conquistador, agora ele vai pegar todo aquele tesouro que ele conseguiu e vai repartir com o seu povo. Era muito comum na antiguidade, quando aconteciam guerras, que um rei liderasse o seu exército, liderasse as campanhas e batalhas militares, e quando vencesse, o rei então ele falava, vencemos, conquistamos o inimigo. E todo o ouro, todo o tesouro, todas as terras, tudo que era conquistado, era então agora inserido no reino e repartido entre seus súditos. É certo que muitas das vezes não acontecia perfeitamente. Muitos reis criavam grandes monopólios. O soldado vivia, lutava e morria, mas no final a glória era toda só do rei. A riqueza ficava toda com o rei e com a família do rei. Então, se você é amigo do rei, ótimo. Se você não é amigo do rei, sinto muito. Obrigado pelo seu sacrifício, mas é só isso que você vai ter. Jesus não é um rei assim. Ele é um rei extremamente generoso. E é essa a ênfase de Paulo. Jesus veio ao mundo e com a sua morte ele conquistou para si toda a autoridade nos céus e na terra. Ele conquistou através da sua morte a alma, a redenção e a salvação de toda a sua igreja, de todo o seu povo que seria salvo durante toda a história da humanidade. Através da sua obra na cruz, ele conquistou o direito de falar para todos os seus discípulos, vão por todo mundo, preguem o evangelho a todo mundo, façam discípulos de todo mundo, batizem eles, porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O mundo é meu. E vocês agora vão participar da minha grande obra de conquista, para estender a minha vitória até os confins da terra. E quando Jesus vence, ele está vencendo, acabamos de cantar isso, e um dia ele vencerá finalmente com grande glória e acabará com a história. Até lá,
cada vitória que ele conquistou e a sua grande vitória na cruz é redundada a nós, devolvida para nós em presentes. Ele é um rei muito generoso. Ele conquistou tudo e agora que ele conquistou, ele quer dar para o seu povo. E aí a pergunta que fica é: o que ele quer dar para o seu povo? O que são esses presentes, esses dons? O versículo 11 vai responder de uma forma que talvez a gente não costuma pensar. Ele mesmo concedeu uns, falando dos dons, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Os dons que Cristo conquistou são pessoas. Os dons que Cristo agora dá para a igreja não são poderes desencarnados. Quando Jesus Cristo dá dons para o seu povo, e Ele de fato dá dons para cada um de vocês que creem em Cristo, você tem pelo menos um dom. Pelo menos um dom você tem. E nós somos incentivados pelo apóstolo Paulo a buscar os melhores dons, buscar dons que vão servir para a nossa comunidade local. A gente vai falar disso com mais tempo em outras ocasiões. Mas por hoje entenda o seguinte: os dons são uma realidade presente para a igreja hoje. Quando Paulo tratou disso na primeira carta aos Coríntios, em todo o Novo Testamento, ele sempre deixou claro: os dons não são uma historinha de faz de conta lá do primeiro século da igreja. Os dons devem acompanhar a igreja até o que é perfeito volte, ou seja, Jesus Cristo. Até a volta de Cristo, os dons são necessários para a edificação da igreja. Até a volta de Cristo, os dons são uma realidade. Quer a gente dê valor para isso ou não. E por vezes nós somos ignorantes com relação aos dons, como Paulo fala em Corinto, que a gente não deve ser assim. Nós devemos aprender como os dons espirituais funcionam, quais são eles, buscar entender qual é o nosso dom para que nós possamos servir a comunidade. E aqui ele vai falar para nós que nessa grande vitória de Cristo, na qual ele conquistou homens e mulheres de toda a tribo, língua e nação, ele agora escolhe algumas dessas pessoas nessa lista para serem líderes do seu povo. No Novo Testamento todo, nós temos 5 listas sobre os dons espirituais, umas maiores e outras menores. A menor está lá em Pedro, quando ele fala entre dons de palavra e dons de serviço. E tem uma enorme lá na carta aos Coríntios, 2 enormes em carta de Paulo aos Coríntios, onde fala de vários outros dons. De novo, eu não vou explicar eles agora, mas é importante que você saiba que existe uma graciosidade em Jesus. Ele tem uma grande fortuna para despejar sobre nós. E quando ele te salvou, ele já escolheu desde toda a eternidade que você teria um dom. Um dom que, na verdade, não é um poder gospel, como a gente costuma pensar por aí. Infelizmente, muitos irmãos usam dessa forma. Os dons espirituais, eles são uma evidência, uma manifestação de que o Espírito Santo habita em mim. Se o Espírito Santo, o poderoso Deus, habita em cada um de nós como membros do corpo, se isso é real, eu busco intimidade com o Espírito, vivo minha vida com o Espírito Santo, buscando ser sempre cheio dele, isso vai transbordar. E esse transbordar da presença do poder do Espírito na minha vida vai ser manifesto, então, nos dons. Desde o mais ordinário até o mais extraordinário. Os dons vão então evidenciar essa vida com Deus que nós temos como igreja. E aqui ele vai falar de 5 dons. 5 dons que são chamados comumente de dons ministeriais. Não são apenas estes, tem outros dons, tem quase 20, mais de 20 na Bíblia, mas estes 5 é a ênfase de Paulo aqui, justamente porque ele está tratando da nossa vida como comunidade. Agora que Cristo venceu e conquistou pessoas, ele escolhe algumas dessas pessoas, uns, não todos, nem todo mundo vai ter esses dons aqui, são poucos que têm, para que esses poucos possam servir os muitos, para que todo o corpo possa ficar unido e crescer até a maturidade. Então, meus irmãos, agora, para matar a curiosidade de muitos, vamos tratar de cada um desses dons brevemente, tá? Primeiro, ele fala dos apóstolos. Nós sabemos que não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos com A maiúsculo. Porque é importante entendermos, meus irmãos, esse texto está falando de dons, não necessariamente de ofícios. Há uma diferença muito grande entre uma coisa e a outra. Na verdade, é grande, mas é parecida. Porque existiam apenas 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo como apóstolos com A maiúsculo. O ofício de apóstolo está restrito a esses 13 homens. Homens que foram escolhidos por Cristo, caminharam com Jesus, foram chamados pessoalmente por Jesus, foram testemunhas da sua ressurreição, e a sua pregação criou os fundamentos da igreja, através do qual toda a igreja, até os dias de hoje, cresce. Estes foram apenas 12 homens, mais Paulo. E por que não temos mais apóstolos hoje? Porque não temos mais testemunhas visuais da ressurreição de Jesus. Esse era um dos pré-requisitos. Outro pré-requisito, você tinha que ter caminhado pessoalmente com Cristo e ter sido chamado por Ele especificamente para isso. Por isso, se você hoje entrar numa igreja e falar que fulano de tal é um apóstolo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, fuja.
não é apóstolo. Apóstolo com título não existe mais. Porém, aqui está uma coisa que nós costumamos esquecer: o dom de apóstolo permanece. O dom de apóstolo só vai deixar de existir quando Cristo voltar. É o argumento de Paulo em 1 Coríntios. Os dons só acabam quando Cristo voltar. Então, o que seria esse dom de apóstolo? É justamente a capacitação especial de Deus para que um homem, especialmente um homem, mas mulheres também poderiam receber, no caso de um contexto de um casal missionário, de ser enviado, esse significado da palavra apóstolo, para um campo missionário no qual ainda não há igrejas, para ali iniciar um trabalho com poder, lançando os fundamentos da igreja, ensinando doutrinariamente a igreja, liderando a igreja, treinando lideranças, ser um grande líder missionário. Nesse sentido, existem apóstolos hoje. Mas para evitar confusão, a gente chama só de missionário. Tá? Então, apóstolos hoje não existem com A maiúsculo, mas com A minúsculo existem sim. São dons para homens que são enviados para pregar o reino de Deus e expandir as fronteiras do reino em lugares que não são ainda alcançados pelo Evangelho. Esse seria o dom de apóstolo. Nesse sentido, no próprio Novo Testamento, temos vários apóstolos, que não são apóstolos, são apóstolos. Pense, por exemplo, em Tiago, irmão de Jesus. Ele era chamado de apóstolo. Pense em Barnabé, nós vimos pela manhã. Ele é também chamado de apóstolo no Novo Testamento. Temos também Andrônico e Júnias, muito provavelmente um casal de cristãos, e no qual o Andrônico era considerado um apóstolo e Júnias, sua esposa, o acompanhava. Então nós temos várias pessoas no Novo Testamento que tinham o dom de apóstolo. E até os dias de hoje, muitos missionários recebem esse dom. Um dom de ser como que um bandeirante da fé. Aquele que desbrava terras ainda não alcançadas. E leva o evangelho com poder, convicção e com liderança para ali fundar igrejas para a glória de Deus. É um dom que existiu poderosamente nos ofícios, mas que hoje continua para a expansão do reino de Deus. Além disso, temos profetas. Outro que também muitas vezes é mal compreendido. Os profetas do Antigo Testamento eram aqueles que podiam falar: assim diz o Senhor, e trazer uma mensagem inspirada, infalível, inerrante, que deveria ser acatada e obedecida com fé total. Porém, no Novo Testamento, no livro de Atos mesmo, vemos vários profetas. Barnabé era um profeta, Silas, ou Silvano, era um profeta, Judas, companheiro de Silas, também era profeta. Existem vários profetas no Novo Testamento, e eles não são iguais aos do Antigo, no sentido de trazer palavra de Deus inspirada. O próprio apóstolo Paulo vai mostrar isso na carta aos Coríntios. Ele diz no capítulo 14, versículo 3, que aquele que profetiza, aquele que tem o dom de profecia, faz isso para edificar, consolar e exortar a igreja. Então, o que é o dom de profecia? O dom de profeta que continua também entre nós. Não existem profetas, de novo, com P maiúsculo, como no Antigo Testamento, mas a capacitação do Espírito existe, que é justamente a habilidade de você, a habilidade que vem de Deus, de você ter como que insights que vêm do próprio Deus, que tem reverberação na palavra de Deus, tem que ser de acordo com a palavra, nunca é nova revelação. De acordo com a palavra de Deus, você vai trazer uma exortação, um consolo e um ensino para a igreja a partir da palavra de Deus. Muitos pregadores têm esse dom. É muito comum você ouvir entre grupos de pastores, seminaristas, a gente conversar. Eu já falei isso até com alguns de vocês. A gente prepara, estuda o sermão, escreve o esboço inteiro, mas na hora de pregar, Deus dá uma mensagem que está de acordo com o texto, não é nova revelação, não é nada disso. É mensagem minha que tem que ser julgada pelos irmãos de acordo com a palavra de Deus. O profeta não tem poder soberano na sua mensagem. Ela tem que ser fiel. E ele traz, então, um insight, uma mensagem que é justamente direcionada para uma pessoa específica, ou algumas pessoas específicas. Assim que eu comecei a pregar lá em Goiás, quando eu terminei o curso do IBEL, o primeiro sermão que eu preguei aconteceu isso. Eu comecei a falar sobre casamento no meio do sermão. Nem era o tema principal da passagem, mas eu comecei a trabalhar sobre isso. No final do sermão, uma moça lá da igreja que nem me conhecia direito falou assim: quem está fofocando para o Senhor da minha vida? Aí eu falei: ninguém. Eu só falei o que a Bíblia fala sobre o assunto. E era isso. E a pessoa falou: nossa, Deus tinha realmente falado isso para mim hoje, porque era exatamente o que eu estava precisando ouvir na palavra de Deus. E durante o ministério eu já vi isso acontecendo outras vezes. O dom de profecia, que continua até hoje, é justamente esse. São insights que vêm do próprio Espírito Santo para transmitir mensagens para edificação, exortação e consolo da igreja de Deus com relação à palavra de Deus. Nunca é nova revelação e nunca é algo inédito. E pode e deve ser julgado e não é infalível. São
mensagens a partir da palavra de Deus, da vida com Deus que nós temos. E isso continua. De novo, não temos profetas como ofício, mas temos o dom até os dias de hoje. E ele está operando. Temos também o dom de evangelista. De novo, outro bem mal compreendido. O dom de evangelista é uma capacitação especial para você falar do evangelho de forma poderosa, de uma forma que quem vê sabe que não é normal. Você talvez já tenha conhecido alguém que não pode ter uma brechinha que já está falando do evangelho. É uma pessoa que está na fila do mercado. Nossa, o dia está quente hoje, né? Pois é, sabia que outra coisa que é quente? O inferno. E nós não queremos ir para lá. São normalmente pessoas um pouco excêntricas às vezes. Mas são pessoas tão apaixonadas por Jesus que não perdem a oportunidade. E a gente vai falar um pouquinho disso mais no final. Todo mundo tem que ter essa paixão. Só que alguns têm um chamado especial, uma capacitação especial do Espírito para viver isso intensamente. Alguns autores chamam essas pessoas de obstetras, sempre confundo a palavra, espirituais. São os parteiros do reino de Deus. Sabe aquele médico que está 50 anos botando bebê no mundo, fazendo parto todo dia, toda noite, que a mão dele quase que faz automático, sem pensar? Esse é o evangelista. Ele está dia e noite falando do evangelho com uma naturalidade, com uma fluidez, com uma pessoalidade, com uma criatividade que só Deus pode dar. Nem todo mundo tem isso. Todos temos que pregar o evangelho, mas alguns são chamados especialmente para isso. Temos também aqui pastores. E o que é um pastor? De novo, tem o ofício de pastor, que envolve o dom de pastor, mas tem o dom de pastor também, que é o dom de você cuidar de pessoas com a palavra de Deus. No caso, o ofício de pastor, o qual eu tenho hoje, junto com os presbíteros da igreja também, é o dom, o chamado que nós temos para cuidar de vocês. Só que não é para eu dar conselhos a partir da minha opinião. Eu gosto muito de aconselhar, é uma das coisas que eu mais faço durante a semana com os irmãos. E com o aconselhamento, eu não vou dar opinião minha. O meu papel como pastor é mostrar pela palavra de Deus o que Deus tem a dizer sobre a situação, como você vai reorientar, corrigir, mudar ou caminhar daqui para frente com a palavra de Deus. O papel do pastor é levar a palavra como remédio das almas do povo de Deus. Então, numa visita, o pastor vai levar a palavra para aqueles que não têm mais como vir à igreja. Nós temos vários idosos na igreja que hoje não conseguem vir até aqui. Então, o pastor, os presbíteros, nós vamos até essas pessoas, levamos a palavra de Deus, levamos a comunhão, levamos a ceia do Senhor e, através disso, pastoreamos, cuidamos das ovelhinhas do reino do Senhor. Então, é um dom que depende da palavra para que nós possamos cuidar das pessoas hoje na igreja. E também tem um dom de mestre. Algumas pessoas, e já estamos terminando, eu sei que é muita informação, mas o dom de mestre, ele é separado do dom de pastor. Alguns costumam falar que quem é pastor tem que ser mestre. E não é verdade. Eu já vou explicar o porquê. Mas o dom de mestre é uma capacitação do Espírito Santo, num chamado especial do Espírito, para que você tenha agora uma habilidade que você não tinha antes, de compreender a Bíblia num grau de profundidade muito grande, com muita facilidade, e mais do que isso, transmitir essa palavra com fidelidade, com clareza e com simplicidade. O mestre na igreja, muitas vezes, vai ser também um pastor em alguns casos, mas não somente. Professores, presbíteros, diáconos, membros que não têm ofício, mas que às vezes têm esse dom para ensinar outras pessoas da palavra de Deus. É uma capacitação que quem tem normalmente ouve o seguinte: nossa, eu nunca entendi a Bíblia desse jeito, você explica a Bíblia tão bem, ficou fácil agora. Essa é normalmente uma evidência de que você tem o dom de mestre. E perceba, você não precisa ter só um desses 5 dons, ou só um dos 20 e poucos dons que existem no Novo Testamento. Você pode ter mais de um. Paulo mesmo tinha vários desses. Mas o que nós precisamos entender disso tudo? Cada um desses 5 dons de liderança na Igreja de Cristo foi dado para quê? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aí, só para a gente fechar essa questão dos dons. Todos eles têm que conhecer muito bem a palavra de Deus. Como um mestre. Não do mesmo jeito, mas com aquela mesma intenção. Todos eles têm que buscar a aplicabilidade da palavra de Deus para a sua igreja, como o profeta faz. Todos eles têm que ter a disposição de levar o evangelho para pessoas que ainda não conhecem, como o evangelista e o apóstolo faz. Todos eles precisam levar a palavra de Deus para a vida diária das pessoas, como o pastor faz. Todos os líderes na igreja que têm esses dons têm que fazer tudo isso. Porém, se você tem o dom específico, você vai ter uma ênfase maior no ministério que Deus te chamou. Por isso que o pastor e o mestre podem ser pessoas diferentes, ou pode ser a mesma pessoa, mas todos eles têm que ter dedicação profunda na palavra de Deus. E qual é o objetivo disso tudo? Treinar a igreja de Cristo.
Pense, por exemplo, em uma partida de futebol. Nós tivemos essa última Copa, que depois que o Brasil perdeu, eu nem acompanhei muito. Acho que foi a Argentina que ganhou, não é? Quem que sobe lá no pódio com a taça? Os jogadores. Não é o técnico, não é a equipe médica, não são os nutricionistas, não são os treinadores, não é toda aquela multidão de pessoas que trabalham nos bastidores. Quem sobe no pódio e levanta a taça são quem? Os jogadores. Por isso que esses dons não são para toda a igreja. Nem todo membro de igreja vai ter um desses dons, vai ter outros. Mas os poucos que têm esse dom têm a chamado de Deus para serem igual a esses técnicos. Eles vão treinar a igreja, vão preparar a igreja, vão equipar a igreja, vão buscar levar a igreja à maturidade, para que a igreja cumpra o seu papel, para que a igreja, no final dos tempos, possa juntar com Cristo, levantar o troféu e falar: Cristo venceu, conseguimos. Valeu, técnico, valeu, treinadores, vocês são demais, mas Cristo venceu. Essa deve ser a nossa perspectiva com relação aos dons. Eles não existem para ser um holofote para nós mesmos, mas sim um holofote para a glória de Deus, que vai ser demonstrada na vida da igreja. Então, meus irmãos, para entendermos essa primeira parte, Deus dá dons para a igreja. Dons que são essenciais para a igreja ser saudável, bíblica e poderosa no mundo. E dentro desses dons, 5 são dados para líderes, que vão trabalhar com a palavra de Deus, para que a igreja seja treinada para a maturidade do reino do Senhor. Mas vamos falar um pouquinho dessa maturidade, a partir do versículo 13 do nosso texto. O texto diz o seguinte: eles vão treinar, eles vão equipar, vão buscar trazer a maturidade dos santos, até que todos cheguem, toda a igreja, a unidade novamente, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, hombridade, maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, qual é o propósito dessa maturidade? Primeiro deles, meus irmãos, essa maturidade que nós estamos buscando aqui é uma que envolve entendimento e unidade. Uma igreja madura, uma igreja na qual esses 5 dons são operados em maior e menor grau uns aos outros, uma igreja na qual líderes usam a palavra de Deus para edificar a vida dos irmãos, essa igreja vai crescer para unidade. E como é bom ver isso acontecendo na nossa igreja. Graças a Deus por isso. Nós temos visto a nossa igreja crescer, uma frequência cada vez maior nos cultos, pessoas cada vez mais engajadas nos trabalhos mais simples durante a semana, até mesmo no culto da escola dominical. Isso é sinal de que os líderes, todos eles, não estou falando de mim somente, ninguém faz nada sozinho. Cada um dos líderes dessa igreja, sejam os pais, as mães, os professores, diáconos, presbíteros, professores, cada um de vocês, em algum grau, está trabalhando para isso. Mas perceba, essa jornada ainda não chegou ao fim. Nós ainda temos muito trabalho para fazer pela frente. E através da operação da palavra de Deus, através dos líderes, a igreja toda vai aprender pela palavra de Deus a lutar pela unidade. É uma igreja que junta vai aprender a buscar o entendimento. E muitas igrejas fazem uma separação entre isso, uma separação que não é nem um pouco saudável, entre ser uma igreja grande, numerosa, com muita comunhão, mas com pouco ensino. Porque, sejamos sinceros, muito ensino esfria o crente. Mentira. Existe uma grande diferença entre você dar uma grande aula, cheia de informação técnica e nenhuma aplicação. Outra coisa é você ler a Bíblia e trazer para a igreja o ensino da palavra de Deus para a gente botar na prática. Então a igreja tem que ter esse objetivo, de ter a união por causa do ensino que recebe. Por que eu tenho que perdoar meu irmão? Porque a Bíblia me ensina que eu devo perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo me perdoou. A gente vai ver isso daqui a pouco em Efésios. Por que eu tenho que, lidar com gente difícil na igreja? Porque a gente já viu semana passada, a palavra de Deus, Paulo nos ordena. Nós temos que ter humildade, gentileza e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Não são meras sugestões. Não são dicas de um coach espiritual para uma igreja muito feliz e saudável. É a palavra de Deus, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, sendo trazida para a igreja, para que a igreja viva essa unidade. Por isso, meus irmãos, não podemos separar as coisas.
Se você tem dificuldades de viver a sua vida de igreja, talvez o que falte para você é entendimento correto da sua fé. O que você faz nessa situação? Busque participar dos grupos familiares, busque frequentar os cultos, a escola dominical, fazer perguntas, incomodar os presbíteros, me incomodar os diáconos, buscar conhecimento na palavra de Deus. Porque quando nós não entendemos a palavra de Deus, nós agimos como crianças, é justamente a atitude aqui do texto. E crianças, Paulo ama vocês, Jesus ama vocês. A figura aqui é da inocência de vocês. Vocês são muito inocentes. E muita gente malvada vai se aproveitar dessa inocência de vocês para enganar vocês. Por isso, muito cuidado com as pessoas que seu pai e a sua mãe falam para vocês não se meterem. Até mesmo agora com essas bagunças que estão acontecendo pelo Brasil nas escolas, muita atenção. Ouçam sempre os pais de vocês, ouçam sempre os professores de vocês e tomem muito cuidado com pessoas más, e elas existem. O que Paulo vai falar para a gente aqui é que nós não podemos ter a inocência das crianças quando nós estamos sendo edificados na palavra de Deus. Por quê? Se nós agirmos dessa forma, nós seremos levados por todo o vento de doutrina. E sendo levado, a gente não consegue parar e firmar raiz. Uma pessoa que não tem fundamento na palavra de Deus, uma pessoa que não tem segurança daquilo que acredita e não tem convicção do que faz e por que faz pela palavra de Deus, é uma pessoa que na hora que vir um conselho um pouquinho diferente, uma voz um pouquinho diferente, vai falar, legal isso aí, hein? Vamos tentar isso aí. Fazer um negócio diferente aqui na igreja, vamos revolucionar a igreja. Perceba, Paulo não fala que é errado você mudar de opinião quando você está errado. E percebe que está errado pela palavra de Deus. Nesse sentido, nós devemos mudar. Mas nós não podemos ser pessoas tão mente aberta que o cérebro sai rolando. Pessoas tão flexíveis que não conseguem nem ficar de pé. Nós precisamos ter firmeza e convicção e até uma certa chatice com os pontos centrais da nossa fé. Pontos que nós vimos na semana passada, do versículo 4 ao versículo 6 do capítulo 4. Nós devemos ter convicção plena daquilo que nós cremos. Por isso, meus irmãos, quando você participa de um culto, da escola dominical, um grupo familiar, um discipulado, do que for, trate aquilo com seriedade. Quando você lê a sua Bíblia em casa, trate isso com seriedade. Deus não quer que você seja uma pessoa cheia de opiniões, cheia de perspectivas. E isso é um pouco complicado nos dias de hoje. Porque é importante que você saiba que existem opiniões diferentes sobre o texto. Mas é importante que você tenha convicção da sua posição. Eu falo sempre disso com os adolescentes e com os jovens. Nós somos presbiterianos por convicção, não é por mera tradição. Porém, o meu irmão batista tem os seus motivos, e eu não tenho direito de zombar dele. Meu irmão assembleiano, eu não tenho direito de zombar da sua fé, mas eu devo ter convicção da minha posição. Eu não posso ser uma pessoa relativista, não, está todo mundo certo, ou está todo mundo errado, e só quando a gente chegar no céu que a gente vai descobrir o que é para fazer. Não, tenha convicção. Você tem dúvida sobre o que você acredita? Pergunte, busque compreender, fundamente a sua fé. Não se torne um membro de igreja só por costume, se torne um membro de igreja por convicção. Porque quando você faz isso, através da palavra e do ministério dos líderes, você está agora fortalecendo a unidade. Percebe? Paulo todo momento está mostrando o individual e o coletivo, porque para o coletivo funcionar bem, cada um, individualmente, seja líder, seja liderado, seja com dons de liderança ou com dons de serviço, cada um tem que trabalhar para que nós sejamos uma igreja fortalecida, firme e madura.